Glória a Deus, aleluia. Já convido a preleitura nessa noite, Carol Machado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo Espírito de Deus, aleluia. Estenda as tuas mãos aqui, igreja, vamos estar orando nessa noite. Para a irmã Carol. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor disse que quando nós levantamos nossas mãos, nós podemos profetizar. Então vamos profetizar nessa noite. Espírito Santo de Deus. Papai, Senhor, nós profetizamos, Senhor, na vida da Carol, Pai. Que o Senhor possa usar ela, Senhor, como canal de bênção, Pai. Que esse rio de água viva, Senhor, que está, Senhor, dentro do interior do coração da tua filha, Papai. O Senhor escolheu, Senhor, para ela estar aqui nessa noite, Pai. A palavra do Senhor que sacia o povo, que mata a sede dos famintos, que liberta os cativos, que sara as feridas, Senhor. Porque o Senhor disse que o Senhor ia usar o povo para anunciar o teu nome, para ser o libertador, aleluia. Então usa ela nessa noite, Iradecai, Senhor, Papai, derrama o azeite da cabeça às plantas do pé, a basura, toma ela por dentro e por fora, Iradecai, abaixar de carabassai, põe seus anjos ao redor da vida da tua filha, como toda a igreja nessa noite, Pai, põe seus anjos guardando, protegendo, Papai, no nome de Jesus, que nada venha interferir a tua palavra, e a tua graça, Pai, está sobre a tua serva, em nome de Jesus, e nós abençoamos ela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, amém. Glória a Deus. Salve os irmãos na paz de Deus, amém? Glória a Deus por estarmos aqui nessa noite. Já é um grande milagre estarmos aqui, né? Então que você possa louvar o teu Pai, não tenha vergonha, dá liberdade para o Espírito Santo, porque você está na casa do pão e o Senhor não despede ninguém de mão vazia, amém? O tema da campanha: toque na rocha, que dela vai sair água viva. Em 2 Samuel, não precisa abrir não, irmãos, 2 Samuel 22:32 vai dizer: quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? E essa rocha está aqui nesta noite, ele tem água viva. E água viva, na expressão hebraica, quer dizer água que não está parada, é água que corre, é água corrente, é água que aonde toca vai purificando. Então eu profetizo que nessa noite que a água está passando em cada banco, está purificando, está limpando, está trazendo vida, está trazendo libertação. Se seu ente querido não está aqui, está levando vida lá na sua casa, porque tem alguém aqui clamando. Se você está pedindo por alguém, saiba que o Espírito Santo está visitando onde ele está, porque essa água é viva, ela não está parada. Lazura e andarás. Creia, dá glória, irmão, dá glória a Deus, você está na casa do Pai, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler em Gênesis 49. Com temor e tremor do Senhor Jesus. Se essa água é viva, ela frutifica. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor frutificou na sua vida, porque Ele trouxe frutos de arrependimento, porque o Senhor diz que nós temos que gerar frutos dignos de arrependimento. Então se nós estamos aqui é porque um dia você se arrependeu e porque você veio para buscar o melhor de Deus. E se você ainda não levantou a sua mão e confessou o Senhor e se arrependeu, hoje é noite para isso. Hoje é noite para tocar na rocha. Hoje é noite para essa água viva que está no altar fluir sobre a tua vida. Nós vamos falar sobre uma pessoa que frutificou. E quando nós falamos dessa pessoa, quando a gente lê esse versículo em Gênesis 49, a gente pensa, frutificou porque a vida dele foi fácil. Você não conhece a minha vida? Vou tirar meu sapato, irmãos. Ficar mais à vontade. Glória a Deus. A gente pensa, frutificou porque a vida foi fácil. A família estava a favor, né? Não deve ter passado por muitos problemas. Você não conhece minha vida, você não sabe como é minha casa, meu marido, meu pai, minha mãe.
Mas eu quero dizer para você que para frutificar você não precisa de circunstância nenhuma ao seu redor. Eu quero dizer para você que para você frutificar você tem que estar ligada na rocha e firme na fonte. Porque o Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas, fontes de águas vivas. Então, para você frutificar, não depende do que tem ao seu redor. Depende, você está ligado na fonte? Quem é a tua fonte nesta noite? Vamos ler sobre José, Gênesis 49, 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, bisavô de José. Vamos falar, Jacó, aos seus 147 anos, no seu último ato de vida, já para falecer, ele reúne seus 12 filhos, né, uma predição sobre as 12 tribos de Israel, porque Jacó, quando ele foi convertido, o Senhor falou: não chamará mais Jacó, mas será Israel. Quando ele chama seus 12 filhos, estão ali reunidos, nenhum morreu. Creio eu que todos aqui conhecem a história de José, uma história muito conhecida. Ele vai falar de cada um dos seus filhos, né? Em Gênesis 49, diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos, e hei de ver o que vai acontecer nos derradeiros dias. Mas essa bênção patriarcal, né, que Jacó era o patriarca da família, ela não era somente sobre o que iria acontecer na vida de cada filho, mas sim o que já tinha acontecido e a característica de cada um. E ali ele vai falar sobre os seus 11 filhos, mais rapidamente, mas quando chega em José, seu filho amado, né, o filho da sua velhice, o filho da mulher que Jacó trabalhou pelo menos 14 anos por ela, Jacó vai dizer: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram armadura. Os flecheiros o aborreceram, mas o seu arco, porém, susteve no forte. E os seus braços e suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a rocha de Israel. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Jacó está dizendo que o seu filho foi frutífero. Independente do que o aborreceu, ele estava ligado na fonte, por isso ele frutificou. E o mais interessante é que os flecheiros estavam ao seu redor, porque muitos sabem que José, da história de José, que ele foi alvo de traição, inveja, né? Foi lançado na cisterna, depois foi vendido como escravo. Então nesta noite eu quero te dizer, o Senhor quer dizer para você, que se você tem passado por inveja, se você tem suportado traição, engano, mentira, injúria, calúnia, esquecimento, o Senhor Deus é aquele que está aqui nesta noite para dizer: você pode estar passando por isso lá fora, mas você está ligado na fonte, a sua raiz está ligada na fonte, por isso você vai frutificar. Não é o tamanho dos muros, irmãos, é o quanto estamos próximos da fonte. Mas vamos ver por que os irmãos de José o aborreceram? Vamos lá em Gênesis 37, só para relembrar um pouco a história. Eu sei que vai ter alguns versículos que você vai até sentir: meu Deus, parece que está falando da minha história. Porque todos nós passamos por isso. Eu passei, você passa, e geralmente é dentro da própria casa, né? Os mais próximos. Porque o inimigo não vai usar alguém de fora para te ofender, para te ferir. Ele vai usar os de dentro da sua casa mesmo. Mas o Senhor tem visto. O Senhor tem visto que você tem passado dentro da sua casa. E aqui vamos entender por que os inimigos de José se aborreceram com ele. Começa assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. E algumas versões vão dizer gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. No 3. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice,
e lhe fez uma túnica de várias cores. Os flecheiros aborreceram José porque ele era filho amado do pai. Eu quero te dizer nessa noite que se o inimigo está te atingindo, te flechando, é porque você é filho, é filha amada do pai. É filho, é filha amado do pai. E para filho amado, o Senhor Deus tem uma túnica. Porque Ele diz que nós não temos mais vestes de vergonha. Essas coisas já são passadas. Nessa noite Ele tem veste de alegria. Ele tem veste de renovo. Ele tem veste de prosperidade para você. Porque os irmãos de José viam ele como um sonhador. Invejavam ele, vinham ele um sonhador. Um fofoqueiro. Que vai falar para o nosso pai tudo que a gente está fazendo de errado. Invejavam ele. José tinha culpa, irmãos? José fez alguma coisa errada? O que José estava fazendo? A vontade do pai. Então, se você está passando por alguma coisa, você tem falado para você mesmo: Senhor, mas eu faço tudo certo. Estou na tua casa, estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou louvando, estou orando nas madrugadas. Por que o inimigo está me atingindo? Porque você está fazendo a vontade do pai. Você não está fazendo vontade de homem. Porque se José tivesse se unido com os irmãos dele para fazer as coisas erradas que eles faziam, não tinha sido atingido. Porque Satanás não vai atingir a árvore que não dá fruto, não. Ele vai atingir a árvore que dá fruto mesmo. Então, se você está sendo atingido, pode dar glória a Deus, irmão. Pode dar glória a Deus. É os seus frutos. É os seus frutos que está atingindo. Amém? Aqui vai dizer que Jacó deu uma túnica colorida para José. Irmão, você imagina quanto que era difícil fazer uma túnica colorida naquela época? Era uma túnica colorida que somente autoridades. A Bíblia vai dizer, era uma túnica talar, de mangas compridas. Já estava predizendo o futuro de José, vai ser próspero. Os irmãos diziam, é um sonhador, mas Deus dizia, vai ser próspero. Os irmãos diziam, é um fofoqueiro, mas Deus dizia, vai ser governador. Então, irmãos, não importa o que o inimigo está falando de você, não importa o que Deus conhece de você. Para eles, os sonhos de José, ninguém acreditava nos sonhos de José. Talvez ninguém esteja acreditando no sonho que você tem. Só que eles mal sabiam que não era o sonho de José. Não era de José. Porque tudo nasce no mundo espiritual. Então, se José sonhou, quem é que deu o sonho para José? Deus. E se Deus deu o sonho, deu uma promessa, quem é que vai conduzir até a promessa? É Deus. Quem é que vai fazer o caminho? É Deus, porque aquele que promete, conduz até o cumprimento da promessa. Então, se o Senhor te prometeu alguma coisa, creia que Ele está te conduzindo. Eu não sei por qual. Glória a Deus. Dá glória, irmão, dá glória. Quanto mais você dá glória, mais glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jacó disse para José: vai ver teus irmãos. O que estão fazendo? E ele foi, encontrou seus irmãos, e os irmãos já odiavam José, né? Porque sabia que ele era amado do pai. Gente, tem como saber quando uma pessoa é amada do pai? Né? Quem tem mais de 2 filhos aqui sabe, você não pode fazer nada para um e não pode fazer para você, ama mais meu irmão. Lá em casa é assim. Não pode fazer nada para você, ama mais ele, né? José tinha 17 anos. Mas antes dele ganhar esse presente que era a túnica, os irmãos já sabiam que ele era amado. Só que quando Jacó deu a túnica para José, o que eles achavam, agora eles tinham certeza. Eu quero te dizer nesta noite que o teu inimigo está olhando e está só achando que você é filho amado do pai. Mas ele vai te vestir de uma forma que quando ele te vestir, eles vão ter que dizer: é filho amado mesmo, é preferido mesmo, é protegido mesmo. Amém? Sabe por quê? Talvez você não precise, talvez José não precisava daquela túnica. Ele já sabia que ele era amado. Só que o que Deus faz na nossa vida, às vezes não é para provar pra gente, é para provar para aquele que não dá nada pra gente. Aquele que fala: Deus não é na vida dela. Deus não é na vida dela. Deus não é na vida dele. Só que quando o Senhor te veste com túnica, quando o Senhor te veste, Ele te limpa. Quando Ele te chamou do mundo, que Ele tirou os carrapichos, os espinhos e te vestiu com túnica,
Todo mundo lá fora agora tem que ver quem que é o Deus na tua vida, quem é o Deus que você serve. Amém? Então os irmãos de José falaram assim, vamos jogar ele numa cisterna. Jogaram. Rubens, né, que era o primogênito de Jacó, de Lia, da primeira mulher de Jacó, quis salvar José. Falou, não joga ele, não vamos matá-lo, vamos só jogar na cova. Mas porque ele tinha intenção de voltar lá depois e salvar o irmão dele. Só que não deu tempo. Eles foram comer, passaram uma caravana de ismaelitas, midianitas, eles falaram, vamos vender ele como escravo. E eles arrancaram a túnica de José. E a mancharam de sangue, levaram para o seu pai e falaram assim, veja se não é esta a túnica do teu filho amado. Então Jacó rasgou as suas vestes e chorou demoradamente. Aleluia! Irmãos, quando o inimigo não consegue matar, ele quer sujar. Ele quer sujar, quer fazer você parecer sujo. Só que eles mal sabiam que ele estava tirando uma túnica colorida para que José vestisse uma túnica de governador. E o Senhor tocou muito no meu coração essa palavra sobre túnica, sobre vestes. Tiraram a túnica, sujaram, mancharam de sangue. E José foi lançado provavelmente com roupas íntimas ou nu na cisterna, depois vendido no mercado de escravos. E que roupa que colocaram nele? Roupa de escravo. Se você estiver passando por essa veste hoje de escravo do pecado, porque a palavra do Senhor diz que aquele que peca é escravo do pecado. Só que o Senhor não nos chamou para a escravidão do pecado. O Senhor Jesus nos chamou foi para ser livres, foi para ser chamados filhos, não mais escravos. E ele foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, e o Senhor fez Potifar ver alguma coisa diferente naquele menino. Entre tantos escravos, ele viu alguma coisa diferente, comprou ele, e a palavra do Senhor diz que tudo que José colocava a mão, ele era próspero. Um escravo era próspero. Amém, irmãos? Não importa onde você está, não importa como você foi denominado para a sociedade, não importa se na sua casa todo mundo é escravo do pecado, você é livre, o Senhor achou graça em você, você é cheio do Espírito Santo e tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Amém? E Potifar então viu que podia confiar naquele menino de 17 anos, um adolescente. Você imagina para aquele adolescente que amava seu pai, ser arrancado do seu pai. Às vezes a gente passa por coisas tão pequenas e a gente culpa a Deus. Será que José culpou a Deus, murmurou com Deus, falou, eu não quero mais servir esse Deus, porque eu fui arrancado do seio de meu pai, eu fui traído, enganado pelos meus próprios irmãos. Será que hoje ele diz, eu vou sair da igreja? Eu vou sair da igreja porque olha o que aconteceu comigo. Eu estava fazendo a vontade do meu pai. Mas ele fez isso? Não. Tudo que ele fazia, ele falava que era o Senhor. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Faraó achou graça sobre ele. Entregou toda a autoridade da casa dele sobre ele. Ele era responsável por tudo na casa de Faraó. E ali ele ficou muitos anos. Até que, mais uma vez, um flecheiro aborreceu a mulher de Potifar. Porque a Bíblia diz que José era um homem formoso. E mais uma vez o inimigo trouxe uma tentação para a vida de José. Só que ele não cedeu a essa tentação. Aleluia! Ele não cedeu. O Senhor diz nessa noite, não importa que tentação está tentando fazer você sair do propósito daquilo que o Senhor tem para você. Não caia nas tentações. Não caia na tentação de Satanás. E o que José falou para a mulher de Potifar? Em Gênesis 39, 9. Porquanto tu és a mulher de Potifar, como eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Aleluia! Como eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Irmãos, um menino de 17 anos, traído, invejado, humilhado, caluniado, que se passou por morto para o seu pai, ainda dizia, como eu vou fazer tamanho mal
contra o meu Deus. Aleluia! José, um ramo frutífero junto à fonte, que vinha os muros, ele jogava os galhos. Veio o muro da inveja, joguei meus galhos. Veio o muro do poço, joguei meus galhos. Veio o mercado de escravo, joguei meus galhos. Lançou seus galhos sobre os muros. Porque muro nenhum é maior que o nosso Deus. É maior que a rocha de Israel. Então pode vir o muro que for, que você vai continuar jogando os teus galhos sobre o muro. Porque quem te sustenta é o Senhor. E mais uma vez, ele foi injustiçado. Calado. Calado. Não tentou nem se explicar. Porque a palavra do Senhor diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois não é Ele mesmo quem o justifica. José sabia que ele não poderia se justificar, mas que o Senhor, que tudo vê e tudo pode, aquele que abate os orgulhosos e exalta os humildes, o Deus de Israel, ele deve ter pensado: o Deus de meu pai, o Deus de Jacó, do meu pai, de Israel, a minha rocha é quem vai me justificar. E ele foi parado para a prisão. Ele foi para a prisão somente por estar fazendo a vontade do Pai. E quando ele chegou na prisão, ele foi luz também. Ele prosperou também. Porque a Bíblia diz que o carcereiro maior, que o carcereiro maior deu as chaves da prisão para ele. O Senhor te diz nesta noite que não importa qual prisão você está, eu já te dei a chave. Porque ele diz para Pedro: eis que eu te dou a chave, e que demônio nenhum, inferno nenhum prevalecerá contra a igreja. Então, se você estiver em cadeia, saiba que Deus já te deu a chave. E a chave é o jejum, a chave é a oração, a chave é a palavra. E até na cadeia ele prosperou. E vieram o padeiro, o copeiro, e tiveram um sonho. E José na cadeia já não era mais a hora dele sonhar. Era a hora de Deus revelar o dom que deu para ele. Ele já tinha sonhado. Era para ser uma pessoa que tinha até trauma de sonho, né? Não, peraí. Eu sonhei, meus irmãos me lançaram, tô fora desse negócio. Não. Ele sabia que ele estava ali para servir o Deus de Israel. E o mais lindo de tudo é que quando contaram o sonho para José, ele disse: tenha esperança. Como que uma pessoa que tinha passado por tudo que José passou ainda tinha uma palavra de conforto para dar para o outro, dentro da cadeia? Tenha esperança. Irmãos, ele só tinha essa palavra porque ele estava junto à fonte. Ele sempre esteve junto à fonte. Ele era um ramo frutífero que dava frutos. Então ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro. Aconteceu e ele disse: lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. Ele lembrou? Ele lembrou? Fala mais alto, igreja. Mas quem que lembrou? Você pode ser esquecido por homem, mas você não é esquecido por Deus. O homem pode se esquecer de você. O homem pode se esquecer do que te prometeu. Mas Deus não se esquece, porque Ele diz: ainda que tua mãe e teu pai venham se esquecer de ti, eu todavia não me esquecerei. E não era o tempo de José ir para a casa de Potifar ainda. Porque essa história, irmãos, não é a história de José. É a história do pai. Porque se você se atentar, o Espírito Santo revela em Gênesis 37, começa: esta é a história de Jacó. E fala de quem? De José. A sua história vai dar certo porque não é a sua história, é a história do pai. Quem escreveu a tua história foi o pai, não foi dedo de homem. Então não é a tua história que você está contando, porque nós somos testemunha do Deus viver, a história do pai. E tem como dar errado a história do pai? É por isso. Então, passou, né? A Bíblia vai dizer que José ficou cerca de 2 anos na prisão. Foi quando o faraó foi atormentado por sonhos. Creio eu que, se vocês não conhecem a história, porque devido ao horário eu vou ter que dar uma adiantada, mas vale a pena ler.
Então, o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. Foi quando o copeiro falou: opa, mas tem um. Irmão, na hora certa, Deus vai lembrar, vai fazer alguém lembrar de você para falar: opa, tem um, me lembro bem. 2 anos se passaram. Mas ele falou: não, mas tem um que pode te ajudar. E quando José vai se apresentar na casa de Faraó, o que ele faz? Faz a barba e muda de roupa. Irmão, você vai se apresentar diante da face do rei, mas vai ser limpo, bonito, purificado, com vestes novas, de barba feita. É assim que nós vamos nos apresentar diante do rei. E mais uma vez, ele trocou de veste. Primeiro foi a túnica do pai, depois nu, depois roupa de escravo, depois roupa de administrador na casa de Faraó, roupa de preso. E agora? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer que não importa como você começou, importa como você vai terminar. Eu quero te dizer que quem você era não diz quem você será com Deus. O seu passado não muda o que o Senhor escreveu para você. Não importa o que você era, não importa se você foi caluniado, injustiçado, traído, humilhado. O Senhor, Ele esquece o teu passado. Como diz aquele louvor, Ele esquece o teu passado e não desiste de você. E foi o Senhor que fez aquele copeiro se lembrar de José. E ele se apresentou a Faraó. E ele disse a Faraó: glória a Deus. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Quando o Faraó contou o seu sonho para José, ele falou: o meu Deus, o Deus de Jacó, a rocha onde eu estou enxertado na videira, porque o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos, e fora de mim vocês não dão fruto. Se José deu fruto é porque ele estava enxertado na videira. Então esteja enxertado na videira que você vai dar fruto. E vai dar fruto não só para os da sua casa, mas para os de fora ver também. Amém? E quando José chegou na frente de Faraó, foi o mesmo homem que mandou ele para a cadeia. Mesmo assim ele tinha uma palavra de paz. Aleluia, aleluia. Esse é José. Que exemplo, irmãos. E ele revelou o sonho de Faraó. E Faraó disse para ele: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? O Faraó teve que reconhecer quem era Deus na vida de José. Eu não sei qual Faraó está diante de você nessa noite, mas Deus vai fazer ele reconhecer quem é o seu Deus, quem é o Espírito Santo da verdade que habita em você. E o que o Faraó fez? E disse, não precisa abrir não, irmãos. E disse Faraó a José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior que tu. Aleluia. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez ele vestir vestes de linho, anel de ouro, veste de linho, e é cargo, e é trono, e é prosperidade, e é reconhecimento. Para a glória de Deus. Mas por quê? Foram 13 anos, irmãos. Foi com 30 anos que aconteceu isso na vida de José. Ele passou 13 anos no anonimato, frutificando no anonimato. Ninguém está me vendo, eu estou fazendo, ninguém está me vendo, mas Deus está vendo. E na hora certa, porque o Senhor, muitas vezes as pessoas perguntam para você: onde está Deus na hora da tua prova? Está nos bastidores preparando a tua vitória. É lá que está o nosso Deus. Na hora que a gente está passando por prova, ninguém está vendo o teu Deus. Mas na hora da honra vão ter que ver. Na hora da honra eles vão ter que ver quem que é Deus na tua vida. Eles não vão ver o seu jejum, a sua oração, a sua humilhação. Quantas vezes somos caluniados?
Mas faça isso, irmão, quando você for caluniado. Não responde não. Fica quieto. Não precisa provar nada para o homem, não. Deixa que Deus fala por você. Então José se tornou governador do Egito. Ele interpretou o sonho de Faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E se passaram e chegou o tempo da fome. E quem é que sobe do Egito para comprar comida? Os irmãos de José. José já tinha mais de 30, porque se foram 7 anos de fartura, tinha 37, 38 e 39. Que diz que já estava no segundo ano da fome. 39 anos. 17 anos. Quase 40 anos se passaram. E quando os irmãos de José chegam até ele, não reconhece ele. Sabe por quê? Porque o que o Senhor Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai te reconhecer. Você vai precisar se apresentar. Sou eu, Carol, sou eu, pastora Denise, sou eu, Delma, sou eu, pastor Sérgio. Ninguém vai te reconhecer. Só que José reconheceu os seus irmãos. Sabe por quê? Porque gente invejosa e intriguenta não muda. Se não for o Espírito Santo de Deus estar ali mudando e tratando, mas para mudar tem que haver arrependimento. Quando eles chegaram e se prostraram, estava só 10, porque Benjamim ficou na casa de seu pai, porque seu pai já tinha perdido José, não ia perder Benjamim, que era o outro filho de Raquel, sua amada esposa. Então José reconhece seus irmãos. E a Bíblia diz que ele chora um choro amargo, que ele tem que sair para chorar. Irmão, você consegue imaginar o que José sentiu naquela hora? Vocês conseguem pensar o que passou na cabeça de José naquela hora? Vendo os teus irmãos ali prostrados, o sonho. Ele lembrou do sonho. O sonho. Estão prostrados. O que José fez? Despediu eles com a mão vazia? Acusou eles, falou, sai daqui. O que José fez? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você é fonte de água doce, você não é fonte de água amarga. José era fonte de água doce, ele não era fonte de água amarga. Os flecheiros o aborreceram, mas ele não tinha água amarga para os flecheiros, ele tinha água doce. Você tem água doce. Aquela pessoa que te humilhou, quando ela vier até você, você não vai se vingar dela, não. Não precisa se vingar, porque o próprio Deus já fez justiça. E quando ela chegar perto de você, você vai dizer o que José falou para os seus irmãos. Tudo que vocês fizeram de mal, o Senhor tornou para bem. Toda maldição virou bênção na minha vida. Foi isso que José disse para os seus irmãos. Para ser mais exato, ele disse: glória a Deus, louvado seja Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, mas o meu Deus o tornou a bem. Vós bem lançaram maldição sobre mim, mas o meu Deus fez cair sobre mim a bênção. Glória a Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz maldição virar bênção em nossas vidas. José não poderia ter dado essas palavras para os seus irmãos se ele estivesse longe da fonte. Porque perdão, irmão, perdão não é humano, não. O ser humano não perdoa, não. A nossa carne não perdoa, não. O ser humano só perdoa se for com o agir do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nosso irmão faz uma coisa tão pequena, a gente guarda rancor dele por algum tempo. Fala que perdoa, mas quando está na frente não consegue nem olhar. Ou vira e mexe, vai uma piadinha, né? Lembra quando você fez isso? José não fez isso, irmãos. José não fez isso, porque ele estava na rocha. Porque ele estava enxertado na videira verdadeira e ele tinha que dar frutos. Ele glorificou o nome do Senhor Jesus porque ele completou a obra que o Senhor entregou para ele. Você completando a obra que o Senhor entregou na tua mão, você está glorificando o nome do Senhor Jesus. Bem, nós vemos que a vida de José não foi fácil, mas ele lançou sobre os muros
o seu ramo. Porque José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram armadura. Os flecheiros o aborreceram. O seu arco, porém, susteve no forte, e nos braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a rocha de Israel. Amém, irmãos? Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem sido caluniado. Não sei se você foi traído, injustiçado, enganado, esquecido, passou por poço, passou por prisão. Eu não sei em qual fase da vida você está, mas eu sei que tem um Deus aqui, que da mesma forma que do dia para a noite fez José sair de prisioneiro para governador, é o mesmo Deus que está aqui hoje para mudar as tuas vestes. É o mesmo Deus que está aqui hoje para fazer você virar uma página na tua história. Não importa onde você foi cortado, mas se você estiver perto da fonte, você vai ter frutos. Não importa onde você foi ferido, porque a palavra em Jó, na palavra de Deus, em Jó 14:7 diz assim: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará e não cessará os teus ramos. Se envelheceu na terra sua raiz, ou se morreu no tronco, no seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Eu te convido nessa noite a deixar no altar do Senhor tudo o que fizeram com você e você falou: Deus, eu não merecia. Ele sabe que você não merecia. Ele sentiu a sua dor. Ele estava com você. Ele sofre com você. Mas ele diz: filho, não olhe para o que o homem fez. Olha para mim que estou aqui. Olha para mim que vou transformar esse mal para bem, essa maldição em bênção. Então deixa no pé do altar, irmãos. Vamos levantar, vamos louvar um louvor que diz árvore cortada, porque ainda há esperança para a árvore cortada. Se nessa noite você tem sentido que foi cortada, eu te convido a vir até na frente. Vem, irmãos, vem até a frente. Deixa nos pés do altar. Deixa nas mãos do Senhor Jesus. É Ele que tem a água viva do Espírito, porque onde passa purifica, onde passa renova. Amém? Se você sente de vir na frente no louvor, receber uma oração, um abraço, se você quiser deixar nos pés do Senhor o que aquela pessoa fez para você, que te feriu, que você ainda não liberou perdão, eu profetizei em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a perdoar essa pessoa. E um dia você vai poder dizer para ela: você bem intentaste o mal contra mim, mas o meu Deus o tornou a bem. E é por isso que eu estou aqui de pé. Não é por força do ramo, não é por altura do muro, mas é pela força da fonte de água viva que nós estamos aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor.